Olá, meus amigos. Olá, queridos companheiros do Prosa Bem, fazendo o nosso Evangelho no Lar, esse projeto maravilhoso do Prosa Bem, que nos traz tanta paz nesse encontro de finalzinho de tarde com Jesus, onde a gente relê mais uma vez todo o seu Evangelho de amor, de proteção, de misericórdia. Estamos juntos exatamente para alcançarmos mais uma vez esse olhar maravilhoso de Jesus, aquele mesmo olhar com que ele olhava com simplicidade para toda a sua Galileia humilde, para todos aqueles pescadores simples de Cafarnaum, onde ele retirava tanta emoção, onde ele conseguia arrancar lágrimas de contentamento com as suas palavras, com as suas lições maravilhosas, que, na verdade, é pura poesia, trazendo para nós entendimento, iluminação, lembrando sempre que todo esse conteúdo divino, todo esse conteúdo, toda a lei de Deus, sabemos que está contida, essa lei natural, está contida em nosso entendimento, em nossa consciência, mas é preciso que estejamos juntos também, para que essas brasas fiquem ativas, fiquem acesas, para que a gente melhore cada vez mais o nosso condicionamento. Vamos iniciar, então, hoje, o nosso Evangelho no Lar. Vamos fazer a nossa prece, né, de harmonização. E eu quero informar apenas o título, né, ou sobre o tema que nós vamos refletir. Bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes, todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então vamos lá. Mestre amado Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos virtualmente, irmanados em corações, para receber essas sementes do Evangelho, que tanto nos sustentam nesse momento de dificuldade, nos momentos de paz, que nos elevam em vibração, para que sintamos um pouco desse amor maior, dessa alegria de estarmos juntos, ainda que separados fisicamente. Que o teu amor e o teu olhar misericordioso possa trazer para nós serenidade, tranquilidade e, sobretudo, esperança, para sermos amanhã melhores do que hoje. Então, meus queridos amigos, esse trecho que eu acabei de ler para vocês, na verdade, ele compreende, eu vou somente retirar aqui para não ficar muito forte o barulho para vocês. Bom, na verdade, ele integra um capítulo de Boa Nova, é um capítulo de Boa Nova, eu já falei para vocês desse livro, é um livro de Humberto de Campos, né, a psicografia de Chico Xavier. Humberto de Campos, o jornalista que traz essas mensagens do plano espiritual, que traz para nós esse entendimento, né? Muitos dizem que o Boa Nova é quase que um make-off do Evangelho, de algumas passagens do Evangelho, e realmente ele nos faz compreender muito do que está contido no Evangelho. Recentemente, eu estava assistindo uma palestra do Aloysio Elias, onde ele falava um pouquinho do fluido cósmico universal. E ele disse ele disse uma assertiva que me impactou profundamente, e eu, de fato, fui fazer uma pesquisa, inclusive lá em Parnaso de Além Túmulo, né, sobre o fluido cósmico universal, onde ele diz que, por exemplo, nós temos essa visão do que acontecia ali nos bastidores do Evangelho. Por exemplo, nesse caso específico, nós vamos tratar do capítulo 11, da lição número 11, que trata do Sermão do Monte. Então, aqui, Humberto de Campos vai trazer para a gente o que aconteceu antes do Sermão do Monte. E aí a gente fica se perguntando, mas como, né, esses espíritos vão saber, ter o entendimento do que se passava, de como se passava? Evidentemente que muitos também estavam ali ainda em outros corpos, abrigando, seus espíritos ainda abrigando e vergando outros corpos, mas podiam não estar. E aí, a explicação que nós ouvimos, e quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec também
vai pensar um pouco disso para nós, é que o fluido cósmico universal é o pensamento de Deus, é o veículo do pensamento de Deus, e se nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, estamos, consequentemente, mergulhados em Deus e no pensamento de Deus. E toda essa história gravada fica no fluido cósmico universal, a história da nossa vida. Por isso que, às vezes, isso para alguns espíritos, quando tem efetivamente, estão despertos para aquela realidade da morte física, muitas vezes a gente vê passar o filme da nossa vida, né? Porque ele está impregnado no nosso pensamento e no veículo do pensamento que nós estamos mergulhados, que é o fluido cósmico universal. Então, essas histórias, eles acessam nesse fluido cósmico universal, né? Que é onde nós estamos, verdadeiramente, onde nós estamos dia a dia, escrevendo também a nossa história. Então, essa passagem, Humberto de Campos vai nos trazer exatamente o que acontece antes do Sermão do Monte, né? Então, ele diz assim, que, na verdade, três cidadãos vão à casa de Levi, à casa de Mateus. Jesus não está lá. E Mateus os recebe. E eles vão cheios de júbilos e cheios de energia, porque já ouvira Jesus falar, já conhecia aquele discurso maravilhoso. Eu fico imaginando que Jesus falava com o olhar, né? Eu acho que Sócrates que dizia isso, né? Fala para que eu te veja. Então, Jesus, a gente tinha compreensão, né? No olhar dele, você já tinha compreensão daquela misericórdia maior. Então, você ali já se entregava totalmente diante daquela potência, daquela magnitude daquele amor que é contagiante. Então, aqueles homens movidos por essa sensação, querendo receber um conforto, querendo receber um lenitivo, eles vão à casa de Levi. E olha o que ele diz, né? Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família sob o peso de tuas acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Ou seja, eles foram lá querendo participar da construção desse reino de Deus em si e espargindo para os outros. Porque o movimento é esse, meus amigos. Quando a gente consegue já ter uma nesga de claridade, de iluminação em nossos corações, aí Emmanuel vai pedir que a gente procure rapidamente um posto de trabalho. Porque a prece, o trabalho é prece. São obras que nós realizamos em proveito do próximo. Então, no momento em que a gente já consegue enxergar uma claridade, não vamos nos acomodar, vamos manter essa claridade, essa chama acesa, para resgatar tantos outros espíritos que ainda passam por situações de dificuldades e muitas vezes provações. Vamos compreender que a querência do nosso sentimento, o amor que já conseguimos sentir, vamos ter entendimento com os mais próximos, com aqueles que estão do nosso lado. Às vezes é aquele filho difícil que a gente encontra uma certa dificuldade para acessar. Vamos parar um pouquinho e, naquele momento, pedir inspiração a Deus e aos bons espíritos para que a gente consiga acessar, ter aquela chavezinha, né? Naquele ponto essencial para atingir. Às vezes é dificuldade com outro parente mais próximo, com o esposo, com a esposa, né? Calar-se no momento apropriado, para depois poder, aí sim, fazer o trato necessário, com paciência e com tranquilidade, porque todos naquele momento, no momento em que os ânimos estão inflamados, representa uma chama que a gente tem que manter apagada, né? E não devemos apagar com querosene. Devemos, então, apagar com tranquilidade, com paciência, para que em outro momento a gente chegue para falar. Então, essas pessoas, eles já tinham um sentimento maior, estavam ali buscando a colaboração, colaborar com tantos outros companheiros. E Levi, ali, sem compreender ainda, achando que o projeto do Messias, que o projeto do Cristo era um projeto que, na verdade, deveria impactar consciências inteligentes para que mais rapidamente ele conseguisse ser desenvolvido, não compreendendo que a passagem de Jesus era para resgatar esses corações feridos, como até hoje, gente.
né? A passagem de Jesus é para resgatar e dar consolo, tanto que ele promete a João a vida de um consolador, porque ele sabia que muitos iriam distorcer esses preceitos e esses conceitos que foram trazidos lá do primeiro século do cristianismo, que é aqueles homens fortes de Cafarnaum, embora humildes do ponto de vista intelectual, mas humildes em coração, em pureza, né, em afinidade com a certeza maior da fé que eles possuíam. Então, Jesus, ao chegar, encontrou aqueles homens tristes, cabisbaixos, né? E aí pergunta o que aconteceu, e Levi, que é o Mateus, vai dizer assim: quem conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? E aí ele lembrou, né, que os pescadores também eram pessoas humildes. Aí ele dizia: não, mas os nossos amigos aqui, que são pescadores de Cafarnaum, são fortes, produzem, né? E aí Jesus vem e diz: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Então, gente, aqui Jesus está dizendo que a colaboração de todos é fundamental nessa obra, nesse projeto divino em nossas vidas. Há uma passagem no Evangelho, logo depois, né, ali onde Jesus vem dizendo, bem-aventurados, depois ele vai dizer que nós somos o sal da terra, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo, e quando ele diz do sal da terra, ele diz assim: vós sois o sal da terra, né? E se o sal para nada mais serve, se o sal não espargir as suas qualidades, né, as suas potências, ele poderá ser lançado ao chão para ser pisado pelos homens. Aí a gente parece, a ideia primeira que se dá é de que se o sal não dá pressa, é jogado fora, e parece que para uma situação ridícula, né, de ser pisado pelos outros de uma forma pejorativa. Mas não. O que Jesus quer dizer é que todos nós temos uma missão específica. E a menor das missões, ela imaginada por nós, né? O Livro dos Espíritos vai dizer que isso não existe, né? Que todas as missões são importantes para a formação desse reino de Deus na Terra. Então, quando Jesus diz assim: se o sal perder as suas propriedades, nada mais serve senão ser jogado no chão e pisado pelos homens, é porque a época de Jesus, no Templo de Jerusalém, lá aquele mármore, na época do inverno, né, embora nevasse pouco, mas nevava, ficava muito escorregadio. Então, aquele sal que não era de grande qualidade, ele jogava no chão para que as pessoas, os sacerdotes, não escorregassem no mármore, né? Então, vejam aqui que profundidade, que genialidade de Jesus. Ele está dizendo que todos temos uma utilidade, ainda aquela que a gente pense que não é importante, porque normalmente a gente pensa assim: mas a minha missão... aí a gente pensa na missão do Divaldo, na missão de um Chico, de um Eurípedes. Não, gente, todas as missões são importantes e urgentes e preementes a Deus. Uma dona de casa, um carpinteiro simples, aquele que está ali, que recolhe, que está ali nos ajudando na nossa casa, o colaborador, cada um tem uma missão específica. A sua missão pode ser exatamente nesse processo de pandemia, suportar as mazelas, muitas vezes, de uma redenção de almas, com paciência, com humildade. Então, são essas missões de que Jesus está falando, onde ele trata, mais uma vez, da necessidade e o especial carinho e atenção que ele tinha para com esses deserdados, muitas vezes, da sorte. Então, observe como é importante isso, como aqueles homens vinham cheios de amor, cheios de vontade de ajudar, de colaborar, de trabalhar, né? E naquele momento, Levi joga um banho de água fria, como a gente diz, né? Naquele entusiasmo. Jesus não fazia isso. Jesus soerguia, Jesus levantava, Jesus trazia o bom ânimo ao coração de todos. Aí ele diz assim: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E não é verdade, gente?
Basta que uma febrícula chegue até nós, para que a gente imediatamente lembre da presença de Deus. Ele nunca se afasta de nós. Ele está conosco. Lembra que a gente falou no início? O fluido cósmico universal no qual nós estamos mergulhados é o pensamento divino. Portanto, nós estamos integralmente, full time, né, com Deus a todo instante. Tem uma música bonita dos nossos irmãos católicos, né, da letra, que fala exatamente sobre isso. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Não é nada que nos afaste desse amor de Deus. E eu me lembrei agora de uma passagem que está lá no Paulo Estevão, né? Onde o Sinédrio ali pedindo que Estevão abjurasse o Cristo, né? E ele diz, eu sei que o Sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer sofrer, mas não encontro nenhuma autoridade suficiente para que possa me afastar do amor de Jesus, do amor de Deus também, né? Então, vejam, é impossível não nos afastarmos, mas a nossa conexão muitas vezes ocorre, ele está ali do nosso lado sempre, mas a nossa conexão só consegue fazer esse link verdadeiramente quando estamos em situação aflitiva. E é isso que Jesus está dizendo. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam o sublime reflexo da presença do nosso Pai e seus espíritos. Veja, era exatamente o que estava acontecendo com aqueles homens, né? Foram movidos por uma coragem da boa nova. Gente, quem experimenta uma boa notícia, quem experimenta momentos de alegria, de vivacidade, não retorna jamais para a situação anterior. E aí ele disse, já observastes, isso é Jesus, gente, já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que é de defender o fruto da sua vitória material? E aí Jesus explica, Mateus, a necessidade do acolhimento. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, e o amor não age com inquietações. Então, se ainda para concedermos esse amor exigimos do outro, não é amor, gente, ainda não é amor. Ainda há um sentimento de egoísmo e de inquietação. Ainda cansamos o coração, porque ficamos esperando essa questão da reciprocidade. Então, Jesus aqui afirma de uma forma muito bela, o amor não age com inquietações. Esperar que o espiritismo se espalhe pelo mundo na velocidade e na forma com que desejamos, às vezes dá essa vontade, né? De chegar para aquele ente querido mais próximo e dizer assim, pelo amor de Deus, está tudo tão claro, você não está vendo? Mas, gente, cada um tem um tempo de chegada. Eu aprendi isso com maturidade, né? Eu também já fui assim. Quando eu comecei a abrir o livro, né? Quando eu comecei a estudar o livro dos Espíritos, né? Aquilo tudo caiu como uma luva, né? Como se dissesse assim, mas nunca podia ser contra isso. Tudo faz sentido, né? Tudo aquilo que eu pensei, eu já vi isso em algum lugar, né? É como alguns dos apóstolos, o Pedro mesmo diz, né? Na hora que ele ouve a voz de Jesus, mas de onde eu já ouvi essa voz, né? É a mesma coisa. Então, cada um vai ouvir o chamado do Cristo no seu momento propício, no seu momento ideal. E aquele momento é o que Jesus diz, naquela hora, naquele lugar. Quando ele vai falar isso no Evangelho, é porque era a hora certa, era o lugar certo. E ele continua, né? A partir daí, ele ainda informa Mateus, o leito de dor, a exclusão de todas as felicidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e a cicatriz dos espíritos, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. E aí, diante dessa realidade, Jesus, então, sobe aquele monte maravilhoso, que também significa pedindo para que seja levado o padrão espiritual daquelas pessoas que estão ali, discípulos, e tantas pessoas que necessitavam de acolhimento, tantos corações despedaçados, tantas pessoas com doenças físicas, doenças espirituais que repercutiam do ponto de vista físico. E Jesus vai dizer assim, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores,
Para quem é que foi feito o sermão do monte? Para os vencidos e sofredores do mundo. E como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E completa ele, olhando para Levi, ele observa que quando acaba ali o Sermão do Monte, Humberto de Campos vai nos dizer que no dia posterior, Levi abriu as comportas do seu coração e da sua casa mental. Ele aqui fala em casa, né? No dia imediato, abriu as portas para todos os convivas. Quer dizer, aqui a gente também pode entender do ponto de vista simbólico, né? Abrir o coração para o entendimento de que todos temos importância na construção desse reino de Deus. Então, ele abre a comporta a todos. Jesus feliz ali, parte o pão para comungar com todos eles. E aí conclui Jesus dizendo para Mateus, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Essa é a nossa reflexão. Bem-aventurados aqueles, não somente aqueles que escutam, gente, mas aqueles que ouvem. Porque escutar, todos nós escutamos. Vocês estão escutando a minha agora, a minha voz, né? Mas ouvir é um movimento de entendimento muito maior. Então, bem-aventurados todos aqueles que ouvem e entendem verdadeiramente o sentido da vida, o sentido do amor que o Cristo veio trazer para nós. Lembremos como Alcione, o evangelho, ele tem que ser entendido, ele tem que ser meditado, ele tem que ser tido, mas, sobretudo, ele tem que ser vivido. Vivamos essa palavra de amor, de fé, de carinho mesmo, de afago que o Mestre Jesus nos dá. Vocês que, nesse momento, eu também, podemos estar passando por situações de preocupação, de angústia, de aflição, de ansiedade. Aquieta o coração. Reserva um quarto íntimo, como o mestre pede que a gente ore. Fala em segredo. Ele diz para a gente falar em segredo, porque a gente só revela segredo para um amigo muito íntimo. Então, ele pede que tenhamos intimidade com Deus. Lembremos, o nosso pensamento está mergulhado no pensamento de Deus. Não precisa repetir frases, lembranças decoradas, mas vamos sentir, botar o coração em cada palavrinha que a gente dirige a Deus nesse momento. Bem-aventurados aqueles que ouvem, compreendem e fazem, e executam e põem em prática a palavra de Deus. Meus irmãos, que o bom mestre, ele nem gostava que a gente falasse o bom mestre, porque ele disse que bom é Deus, né? Então, que o nosso mestre amado Jesus aqueça os nossos corações, fortaleça os nossos passos, para que a gente, como esses três que foram procurar, ainda que o corpo físico destroçado, mas com a alma em júbilo e bom ânimo, saiba compreender sabendo compreender o verdadeiro sentido, vai em busca do olhar do Mestre Jesus. Que Deus fortaleça-nos em nossa fé, na nossa esperança e que sigamos com muita paz nessa semana que se inicia amanhã. Muita paz a todos, um excelente final de tarde e noite. Muita paz, meus irmãos.
Queridos amigos, estamos iniciando o nosso momento de irradiação, esse momento em que nós formamos essa conexão entre nós e com o alto também, para recebermos mais diretamente os benefícios que Deus, nosso Pai, nos entrega sempre que nós nos dispomos a nos conectar com Ele. Portanto, quem quiser neste momento pode deixar o seu copo com água ou sua garrafa de água para que seja fluidificada durante a nossa prece. Para fazermos a preparação do ambiente, nós vamos fazer uma leitura do livro Filigranas de Luz, do Espírito Rabindranath Tagore, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 34. Até onde chegue o pensamento, envio minha mensagem ao mundo coroada de encorajamento. Desde os primeiros bocejos matinais do sol, ergo meu espírito que ama e conduzo o carro das horas, cobrindo as estradas do dia com encantamento e júbilo. Em cada parada da minha marcha, procuro um ser que não sabe amar e digo: alegra-te, viandante triste. Ou então, ergue-te e louva a vida, homem desalentado, e vou além. Não me demoro em parte alguma, embora retorne sempre às mesmas regiões e pessoas. Trago comigo uma mensagem de amor, e até onde vá meu pensamento, a minha mensagem também irá. À noite, quando o medo caminha silencioso no corredor da escuridão, ainda assim envio a minha mensagem. Bebo o licor suave do cálice das estrelas e bendigo a noite. Recolho meditação da alma, noturna e silenciosa. Galopo no vento sem noite, e quando salto junto ao regato do sonho para fitar, ao reflexo da lua, a vibração do meu canto nas águas, deixo que o meu pensamento siga, levando a minha mensagem. Amo a vida, eis a mensagem que não cesso de mandar, até onde meu pensamento vá. Vamos agora, meus irmãos, em harmonia, colocar na nossa tela mental a imagem amorosa, amiga do nosso Mestre Jesus. E vamos nos dirigir a Ele nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Pela fé na imortalidade, Senhor, nós agradecemos. Agradecemos pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Agradecemos os recursos de nutrição e curativos que nós trazemos em nós próprios. Agradecemos, Senhor, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros. Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Agradecemos também pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante com o nosso próximo. Pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue tirar de nós. Por tudo isso, Senhor, e por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria, de paz, que são trazidos até nós e enriquecem a nossa existência. Gratidão, amigo Jesus. Ao mesmo tempo que louvamos a infinita misericórdia de Deus nosso Pai, hoje e para sempre. Que assim seja.